Beleza? Alguém aí no WhatsApp me dá um ok aí que vocês estão vendo a apresentação no PowerPoint. Pelo menos um aí, qualquer um. Beleza, Eric, valeu. Rita, ok, obrigado. Então vamos, continuando agora. A gente vai começar a ver essa parte, dando continuidade aqui, a parte de tipo de modulações, né? Se nós voltarmos um pouquinho, nós estávamos lá em sinais digitais, fazendo transformação em sinais digitais, lembrando dos pulsos, né? Transformações, bonitinho. E nós entramos agora em sinais analógicos para digital. Então, o que nos interessa nesse momento é essa parte aqui, ó, essa parte de sinais digitais, né? Hoje a gente vai ficar nesses três aqui, tá? É bem simples, é bem tranquilo, não tem muito erro. Então vamos lá. Quando nós temos aí a parte de AM nós estamos falando em modulação por amplitude, né? O próprio nome já diz tudo. Então a AM ela vai se transformar em ASK, como eu já comentei em sala de aula, tá bom? Que é a modulação por amplitude ainda só que por chave, ou seja, ela é a digitalizada da ASK, né? Quando a gente fala de FM, nós estamos falando de FSK digitalizada. E quando estamos falando de PM, modulação por fase, nós estamos falando de PSK. Então, todas essas modulações aí digitais, elas foram criadas justamente para suprir demandas de acordo com as necessidades, tá ok? Então, repetindo do que eu comentei na sala e vocês também fizeram algumas observações muito importantes, é que para modulação AM, que vai a longa distância, essa modulação aqui ela é feita basicamente para rádios onde você precisa de ter uma amplitude muito alta, né? Então está aqui o próprio nome, amplitude. Quando nós temos a modulação FM, né, nós precisamos de altas frequências. Então não é à toa que a FM ela tem frequências maiores do que a AM. Já a AM tem amplitudes maiores do que a FM. Então tem os seus prós e os seus contras, né? Lembrando que quanto maior é a frequência, menor é a amplitude, tá? E um caso desse, se a gente começar a pensar aqui, nós temos a AM, né? Mais para frente nós temos a FM, logo mais para frente a gente começa com raio X, raio gama e assim por diante. E vai, né? Raio alfa e vai. Ultrassônico e tal. Então, quanto mais a gente for aqui para a direita, né, para os raios, menor é a amplitude, maior são as frequências. O que significa ser menor a amplitude? Quer dizer que, eu vou tentar fazer um desenho bem mais ou menos aqui, porque eu estou com o mouse. Então, o que acontece? A gente começa com uma amplitude grande, depois diminui um pouco, depois diminui um pouco e vai diminuindo até ficar quase que imperceptível, né? Então, aqui a gente tem a AM uma amplitude muito alta, a FM menor e assim por diante. Ok. Entretanto, quando a gente fala em frequência, nós estamos falando sempre de frequência o seguinte: a gente pode falar que frequência, né, está espaçado em segundos, tá ok? Então a mesma frequência, a mesma quantidade de ondas que eu tenho da FM numa frequência, eu não tenho da AM num segundo, desculpa, eu não tenho da AM em um segundo. Quanto mais eu for para a direita, em um segundo eu terei mais ondas, tá bom?
E quanto mais eu for para a esquerda, em 1 segundo eu terei menos ondas. Uma outra afirmação, quanto mais para a esquerda eu tiver, no caso AM, né, maior a amplitude. Quanto mais para a direita, menor vai ser a minha amplitude. Tá ok? Então a gente começa a brincar aqui. E aqui por último nós temos o QAM, né? QAM, modulação por amplitude quadratura. Isso daqui nada mais é do que hoje a gente trabalha com o GSM, que é Global System Communication, né? Global System Mobile. Então, todo o sistema de células GSM trabalha aqui, ó, com QAM, tá bom? Então é aqui que a gente vai se atentar. Mas como que funciona essas três modulações digitais aqui? A analógica nós já vimos, agora vamos pegar na digital. Como que isso funciona? Deixa eu limpar aqui. Próxima tela aqui. Vamos lá. Aqui é a nossa digitalização. Então, olha só. Vamos observar uma coisa muito interessante aqui. Na portadora, o que é minha onda portadora? A onda portadora é a minha onda, ela também é denominada, né, de minha onda de exemplo, tá? Quando eu falo onda de exemplo, a onda original. Então eu tenho a minha portadora como sendo uma onda original. Quando eu falo onda original, é aquela onda que ainda não sofreu nenhuma alteração, tá bom? Essa onda que ainda não sofreu alteração, ela vai passar por uma ASK. Então, o que é a ASK? A ASK, modulação por amplitude. Essa modulação por amplitude vai alterar a amplitude da onda. Então, olha só, a frequência permanece, tá? A amplitude é que vai ser alterada. Para todas as alternativas ASK, FSK e PSK, eu estou do modo digital. Modo digital é isso daqui, correto? Mas antes de passar para o modo digital, eu tenho que fazer a transformação dela de modo analógico. Então é o seguinte, quando eu tenho uma onda ASK, o que for reconhecido como pulso 1 na ASK, eu mantenho a minha amplitude. Tá ok? E quando for nível 0, eu vou zerar a minha amplitude. Quando for nível 1, eu mantenho a minha amplitude. Aonde for nível 0, eu vou zerar a minha amplitude. Mantenho nível 1, vou manter a minha amplitude. E aqui eu vou zerar a minha amplitude. Vou manter a minha amplitude, porque é nível 1, e assim por diante. Em outras palavras, ASK, né? Só complementando aqui. ASK, eu mantenho a amplitude em nível 1 e zero a amplitude em nível 0. Tá ok? ASK é só isso, não tem segredo, né? Na modulação em frequência, FSK. Na FSK, na modulação em frequência, o que for nível 1, aí agora a gente já pode começar a perceber o que está acontecendo com a onda, né? Olha só o meu período aqui e olha só o meu período aqui. Então quer dizer que enquanto for nível 1, eu mantenho o meu período de onda, tá? Enquanto for nível 0, eu aumento o meu período. Ou seja, quanto for nível 1, eu vou ter mais frequências em segundo, e quanto for nível 0, eu vou ter menos frequências a nível de 1 segundo, né? E assim, consequentemente, a gente vai trabalhando.
Na modulação de fase, eu tenho que mudar a fase. Ou seja, eu tenho que inverter. Então, eu vou inverter quando? Eu sempre inverto a fase quando eu passo de 0 para 1 ou quando eu passo de 1 para 0. De 0 para 1, de 1 para 0. Então, olha só o que está acontecendo. A onda vem, está 0, mesmo nível, né? Mesmo nível mantém, mantém, mantém. Opa, espera aí, aqui no meu nível, né? Eu tenho que trocar de nível. Por que eu tenho que trocar de nível? Porque trocou de bit. Então, trocou de bit, ele tem que inverter. Inverteu. Então, ao invés de continuar aqui para baixo, né, ele foi para cima. Então, eu tenho que fazer uma angulação aí de tal maneira que eu inverta o nível. Então, inverteu. Passou para nível 1. Mantenho, né? Então, tá aqui. Nível 1, ainda mantenho. Eu estou no mesmo nível, eu vou manter a onda. Não mudo de fase. Então, continuo, continuo, continuo. Ao invés de eu continuar aqui, não, eu tenho que mudar. Por que eu tenho que mudar? Porque ele passou do nível 1 para o nível 0. Então, se eu passo do nível 1 para o nível 0, eu tenho que fazer a mudança de fase. Mudei. Estou no nível 0. Mantive, 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 né? Aqui, opa, mantive o mesmo nível. Então, eu mantenho a onda. Mantive, mantive. Bom, espera aí. O que está acontecendo agora? Eu estou trocando de nível, estou trocando de bit. Se eu troco de bit, eu troco o nível. Então, tenho que trocar. Troquei o nível. Nível 1. Opa, troquei de nível de novo. Tenho que trocar de novo. 0. Ah, tenho que trocar de novo? Não, não tenho que trocar, porque eu estou mantendo o mesmo nível. Então, eu continuo a onda normalmente, tá? Então, essas são as 3 tipos de digitalização: ASK, FSK e PSK. Vamos só dar uma reformulada aqui, para a gente fechar essa primeira parte. Então, eu tenho modulação por amplitude, onde eu vou alterar a minha amplitude, né? Então, eu posso ver que aqui eu mantenho a onda, nível 1, e quando é nível 0, eu vou zerar a onda, ASK. Quando eu tenho por frequência, eu estou mantendo a minha frequência, e quando é nível 0, eu tenho que diminuir a minha frequência. Nível 1, mantenho a minha frequência. Nível 0, diminuo a minha frequência. Quando eu estou na PSK, mudou de nível, né? A onda tem que inverter. Independente se for de 0 para 1, independente se for de 1 para 1. Manteve o nível, eu tenho que manter a onda igual. Então, de 0 para 1, aqui eu tenho que fazer uma inversão. 1 para 1 eu não faço nada. 1 para 0 tem que fazer outra inversão. 0 para 1 eu tenho que fazer outra inversão. 1 para 0 eu tenho que fazer outra inversão. 0 para 0 eu não faço nada. E isso é a minha onda digitalizada, ASK, FSK e PSK, né? Só lembrando que um grande problema que o Brasil enfrenta hoje são com as ondas AM, porque tem poucos rádios, muita comunicação. Ah, mas isso não seria um problema, porque as pessoas usam. Tudo bem que as pessoas usam, só que os rádios são caros para se manter. Então, isso é um problema, né? Na FSK, são os rádios digitais hoje, onde você consegue onde já tem um projeto de digitalizar tudo, né? Inclusive televisão, então não tenho o que fazer. E o PSK é onde eu tenho o processo aí de
modulação por fase, né? Essa modulação por fase ela é usada aonde? Por exemplo, comunicações óticas, por exemplo, comunicação sem fio, qualquer ela que seja, é um tipo de comunicação, né? Isso não importa, tá ok? Só importa agora a tecnologia. Bom, seguindo aqui, deixa eu apagar esses desenhos. Seguindo aqui, a gente utiliza a digitalização dos sinais. Uma coisa que vocês já devem ter visto aí ao longo do curso, em eletrônica digital se vê, em rede se vê, que é o que se chama de codec, né? O que é o codec? É o conversor. Então a gente tem que ter alguma coisa que converte analógico para digital. Isso daqui pode ser um PIC, isso daqui pode ser alguma outra função, qualquer ela que seja, e em cima disso daí a gente trabalha com sinais digitalizados. Claro que dentro desse codec aqui nós temos diversos fatores que influenciam. Nós temos aí, por exemplo, né, o grande problema que trabalha aí é o ruído. O ruído é um grande problema porque o ruído ele não está no codec, na verdade, né? O ruído ele vem daqui, ó, lá do sinal. Ele é colocado e ele tem que ser retirado. Então, o ruído é o principal fator. E tirar ruído daqui é fácil, né? Porque o que não for no nível, a gente elimina. Mas tirar ruído daqui é um problema. Então, a gente tem que saber trabalhar de tal maneira que, opa, peraí, se eu tenho um sinal lá qualquer, quem me disse que isso é um ruído? Quem me disse que isso é um ruído? Quem me disse que isso é um ruído? Se você perder um pacote desse, você pode perder um arquivo, você pode perder um sinal, uma fala, uma frase. Ela pode não simplesmente não fazer mais sentido, né? Então, não tenho o que verificar aí. Não tem como verificar se alguma coisa... É difícil verificar se tem algum problema aí que está acontecendo, né? Então esse é o trabalho do codec. Esse codec, para quem gosta de computador aí, galerinha aí, ó, existem muitos codecs, né? É necessário. Existem muitos codecs necessários para instalar áudio, para instalar jogo, você não tem um codec necessário para executar uma função, você não tem um codec para ouvir, você não tem um codec para ver um vídeo, né? Então esse codec é justamente isso. Ele, independente de onde nós estamos, o codec tem a mesma função, converter sinais, tá? Então é o conversor aí que faz toda essa função, tá ok? Deixa eu limpar aqui, vamos passar para o próximo. E aí a gente tem só que relembrar agora no final uma função que, primeira coisa de tudo, você tem um sinal amostrado, você vai fazer a amostra, que é a amostragem de sinal, você tem a parte de quantização, né, que vai ter os pulsos aqui PAM, e você tem a codificação para ter os sinais aí todos digitais, né? Caralho, letra bonita. Então você tem todos os sinais aí digitais, lindos, maravilhosos, tá ok? Então isso é a função principal de alguma elemento de codificação, tá? E aí, por fim, a gente tem que essas etapas aqui nós não podemos esquecer jamais. Por favor, não esqueçam, tá? Primeiro, amostragem. Segundo, quantização. Terceiro, codificação. Quarto, transmissão, comutação. Você digitaliza, né? Vai fazer comutação, óbvio. E transmite. Você tem a decodificação para que você consiga ouvir. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu estou falando e você ouve claramente, espero, né, o que eu estou falando. Se não tiver ruído, se não tiver falha aí no meio, mas eu estou falando,
o sistema está fazendo uma codificação, porque nós estamos tratando de sinal digital, né? Então o computador faz toda uma codificação do sinal, transfere tudo para bit. Antes disso, faz todo um tratamento de sinal para depois fazer o envio do sinal para vocês pela nuvem, para chegar aí e o seu computador, através da caixa de som que você está ouvindo agora, faz a decodificação do sinal. Então, todos esses passos aí é necessário para que se faça, para que se tenha o trabalho do melhor sinal possível. Tá ok? Bom, essa é a parte de hoje. O que eu queria deixar claro aqui para vocês é essa parte aqui da ASK, FSK, PSK, tá? Então, deixa eu parar o vídeo aqui. Por hoje é isso. Não saiam.